Bom dia. Nós estamos aqui reunidos, nosso grupo de estudos, doutora Fernanda, doutor Álvaro Galvão, doutora Nara e doutora Daiane. E nós estamos discutindo hoje umas recomendações europeias, de experts europeus, sobre como proceder em relação à vacina, trombose. Muitas pessoas têm ligado, têm perguntado, muitos pacientes preocupados que teve trombose, que já teve e quer saber sobre vacinas. Então, aqui nós fizemos hoje uma discussão muito importante apresentada pela doutora Fernanda, que nos trouxe esse artigo sobre as orientações europeias. Então, eu gostaria só de começar isso fazendo uma pergunta a todos vocês sobre hesitância em vacinação, tá? Vocês existe alguma vacina, eu não estou falando só de Covid, estou falando de rubéola, sarampo, o que vocês imaginarem, qualquer vacina. Existe alguma vacina que vocês recomendariam a um filho, ou a um familiar, um pai ou a mãe, para não fazer? Não, eu recomendaria de forma geral e fazer as vacinas, porque a gente já sabe que as vacinas, elas têm um efeito protetor e o benefício é muito maior do que correndo o risco de ter a doença em si ou a complicação por essas doenças. Eu também orientaria sempre fazer vacinas, não teria nenhuma vacina que eu não faria, pelo benefício, né, de prevenção das doenças que a vacina vai causar, que é muito maior do que os riscos, né, eventuais que podem existir. Assim como as minhas colegas, eu também não contraindico nenhum tipo de vacina, porque o benefício que traz é imensuravelmente maior. Não, realmente recomendo fazer todas as vacinas. Junto com a água potável, a presença das vacinas na humanidade foi o que mudou e reduziu realmente a mortalidade por doenças infecciosas. Então, eu considero a vacinação importante para qualquer tipo de vacina e, junto com isso, vai entrar a vacina da Covid também. Por incrível que pareça, vemos pessoas que são formadoras de opinião recomendando não vacinação de algum ou outro, e isso, assim, para nós, soa como só uma teoria conspiratória, tá? Porque a gente estuda muito, a ciência estuda, trabalha muito em cima disso, e as vacinas são extremamente recomendadas. Porque, como a gente viu no início do capítulo, isso muda, como o Dr. Álvaro acabou de dizer, mudou a história da saúde da humanidade. Tá bem. Então, outra coisa que eu queria ressaltar é o seguinte: por exemplo, são casos de trombose, 22 milhões de vacinados, 168 casos. A média de casos relatados, segundo essas recomendações, é de 1 para 100 mil habitantes. Para cada 100 mil pessoas vacinadas, uma pessoa vai ter algum tipo, que pode ser uma trombosinha, uma coisa pequena. Quando as pessoas falam o termo trombose, né, a população fica pensando assim, é uma coisa associada à morte. Sim, tem o potencial, mas a gente vê assim que quando fala em eventos trombóticos, que vocês vão ouvir falar na internet, em vários lugares, eles estão falando de qualquer coisa que forme um coágulo. Então, por exemplo, lá na batata da perna, fez uma bolinha de coágulo de sangue pequena que em um mês se resolveu. Isso é um evento trombótico. Então, às vezes, a gente tem que ver assim, 1 para 100 mil, considerando que boa parte desses são coisas mais leves, não é? Eu queria ver agora a opinião dos colegas, ou se alguém quer fazer mais alguma orientação sobre esse artigo tão importante que a gente acabou de ler. Eu acredito que sim, existe o risco de ter a trombose, sim, o risco ele é pequeno, e sim, temos como também, temos maneiras de evitar e também de tratar depois. Então, não, a presença desses eventos trombóticos não contraindica, na minha opinião, a vacinação para a Covid-19, porque o benefício é imensurável.
Em relação ao que os nossos pacientes vão estar realmente ouvindo desse vídeo, eu gostaria de reforçar que toda a decisão de um tratamento sempre existem efeitos adversos. Até mesmo quando se toma um medicamento, a gente sabe que pode machucar o estômago. Então, assim, o benefício é imensamente maior tomando a vacina do que não tomando. E o risco da trombose, ele é realmente muito, muito, muito pequeno, mesmo comparados a outras situações, como, por exemplo, uma viagem de avião, ou uma cirurgia, ou algum outro tipo de situação que possa acontecer a trombose. Então, realmente tem esse risco, mas ele é tão pequeno que ele não justifica não tomar a vacina. Então, fica nosso recado para a população em geral, que tome realmente a vacina, faça suas ponderações e, na vigência de algum sintoma após a vacina, mesmo que raro, comunique o seu médico para, se necessário, fazer o tratamento. Bom, eu concordo também com os colegas. Eu acho que ficou bem claro que o benefício da vacina ele é imensamente maior do que o risco de vir a ter algum evento trombótico. E caso esses eventos ocorram, a gente tem como tratar, né? Nem todos são eventos são eventos graves. Muitos deles a gente consegue tratar. Então, eu não contraindico nenhum tipo de vacina da Covid, pelo contrário, eu acho que é extremamente importante todas as pessoas se vacinarem, que é isso que vai fazer com que a gente diminua a transmissão viral e evite casos graves da doença. Bom, e uma coisa importante ressaltar é o seguinte, que quem fizer a vacina, até 4 dias depois, né, ficar atento aos sintomas de dor de cabeça, desmaios, e no local da vacinação, se ficar algum hematoma, reação muito forte, vale a pena relatar ao médico, explicar o que está acontecendo, mas somente nesses casos, né? Porque é normal que as pessoas tenham um pouquinho de dor de cabeça, tenham alguma dor no corpo, alguma coisa assim depois da vacinação. O que não pode é que isso persista após 4 dias e que seja uma coisa muito atípica, que chame atenção, né? Alguém quer comentar alguma coisa mais sobre essas orientações dos pacientes? Não. Em relação à febre, é um dos sintomas mais comuns, então é importante que esses aí são sintomas simples. Agora, o inchaço na perna, uma tontura forte na cabeça, algum desconforto com perda do equilíbrio, são necessários relatar ao seu médico vascular, ou neurologista, ou hematologista. Então tá. Eu vou encerrar aqui nossa reunião. Um abraço a todos, bom dia, boa semana e tudo de bom para vocês. Beijo. Uma ótima semana.